Boa noite a todos, sou o Gustavo, aluno do 8º termo do curso de Administração da Faculdade FASAR. Estamos participando do projeto da Patrícia Maschio de Mercado Financeiro. O nosso tema abordado hoje é criptomoeda. E o nosso convidado especial, nosso companheiro de grupo, Sidney. Boa noite a todos. Boa noite, vamos dar início ao nosso podcast de hoje. Sidney, fala um pouquinho para nós sobre o que é criptomoedas. Perfeito. Criptomoedas é o dinheiro digital, ou seja, não existe no mundo físico. São ativos intangíveis que a única forma de você conseguir é através do mercado digital. E como surgiu o Bitcoin? É importante dizer que o Bitcoin é a principal criptomoeda, foi a pioneira que foi criada. E para mim começar a falar sobre o Bitcoin, eu gostaria aqui de dar uma breve passada e falar um pouco da crise de 2008. O que foi a crise de 2008? A crise de 2008 foi uma supervalorização do mercado imobiliário americano, onde os bancos emprestavam dinheiro sem ter uma análise de crédito antes. E essas pessoas pegavam esse dinheiro emprestado com os bancos e investiam em imóveis. E com esse imóvel, ele hipotecava esse imóvel no banco, pegava mais dinheiro emprestado e comprava outro imóvel. E porque era assim, era uma supervalorização do mercado imobiliário na época. Só que teve um momento que a pessoa, por exemplo, comprou o imóvel por 100. No dia seguinte, aquele imóvel valia 80. Começou a ter muita inadimplência com os bancos. Muitas pessoas pararam de pagar os financiamentos porque estava começando a ter ali uma queda no mercado. E a grande crise mesmo estourou quando um dos maiores bancos de investimentos americanos, o Lehman Brothers, quebrou. Ali foi o ápice da crise. E foi após essa crise que começou o Bitcoin, que o Satoshi Nakamoto, que até então ninguém sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, criou o Bitcoin. Que o Bitcoin trouxe, a solução do Bitcoin, é uma moeda descentralizada, não tem ligação com nenhum governo ou banco, que o diferencial dela é o seguinte: por exemplo, o dinheiro hoje, se tem uma grande crise ou o governo precisa ter dinheiro para pagar sua dívida, o que eles fazem? Eles vão lá e imprimem novas cédulas, injetam mais dinheiro na economia. E ao fazer isso, causa uma inflação, ou seja, o que está acontecendo na Argentina agora, no caso. Ou seja, eleva os preços dos produtos e serviços, causa uma desvalorização na moeda e isso afunda qualquer país em crise. Então, o Bitcoin, ele trouxe a solução do seguinte: é uma moeda digital descentralizada, como eu disse, que nenhum governo ou banco pode ter controle, que ela é limitada, ou seja, até o ano de 2140 vão ser disponibilizados, ou seja, emitidos novos bitcoins apenas na quantidade de 21 milhões. Então, chegou 2140, emitiu esses 21 milhões, não vai ser possível mais criar novos bitcoins, então vai ser só os que já foram criados. Então, assim, além da tecnologia do Bitcoin, o valor dele hoje é se dado com a lei da oferta e demanda. Sidney, você pode falar um pouquinho sobre o que é o blockchain e como que funciona a mineração dele? Excelente pergunta. O blockchain nada mais é que uma rede ligada a vários computadores do mundo. E assim, imagine caixas, uma caixa ligada à outra. Dentro dessa caixa vai informações, vamos usar assim, vou dizer palavras. Cada caixa tem um limite de palavras dentro dela. Por exemplo, a caixa número 1, ali cabem 10 palavras. Colocou 10 palavras ali, começa a caixa número 2. E assim sucessivamente. E a mineração acontece da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho minha carteira de Bitcoin, o Marcelo tem a carteira de Bitcoin dele. Nós temos duas chaves nessa carteira. Aqui é a chave privada, que a gente usa para entrar na nossa carteira, e a chave pública. Essa chave pública é como se fosse a nossa chave Pix.
Para mim fazer a transferência para o Marcelo, ele precisa me passar essa chave pública dele. Eu pego essa chave pública, jogo na blockchain e, por exemplo, coloco a informação que eu quero transferir 5 bitcoins para o Marcelo. A partir do momento que eu faço isso, é gerado um outro código, que chama hash. E aí que entra os mineradores. Como que vão validar que eu tenho realmente 5 bitcoins na minha carteira para transferir para ele? Se fosse num banco convencional, o próprio banco saberia quanto tem na minha conta e fazeria a operação. Agora no Bitcoin, na blockchain, como é uma tecnologia descentralizada, como é que funciona? A partir do momento que eu gero esse código e jogo na rede, ali estão em supercomputadores varrendo a rede em busca desse código, que é os mineradores. E os mineradores, quando eles encontram esse código, ele valida. Por exemplo, eles estão ali meio que brigando entre eles, para ver quem que encontra primeiro. Por exemplo, o primeiro encontrou, ele vai pegar esse código e vai validar. Aí ele vai colocar na rede e falar assim pro pessoal, para os outros mineradores: encontrei esse código, validei. A partir do momento que 50% dos mineradores e mais um validar que esse código é real, que eu tenho aquele Bitcoin dentro da minha carteira, a transferência é realizada e aquele código é anexado dentro da blockchain. Uma vez dentro da blockchain, a blockchain é uma tecnologia imutável. Uma vez dentro ali aquela informação, não tem como alguém lá e editar, hackear, excluir, assim, usar aqui. Dá um exemplo. Pode até ser que sim, é impossível alguém fazer isso, porque assim, para alguém fazer isso, ela teria que ir no primeiro bloco, editar desde o primeiro bloco até o último bloco, desde o primeiro bloco lá em 2008 até o último que foi criado agora, e editar todas as partes dentro daquele bloco até chegar na minha carteira. E assim, ele teria um período de 10 minutos para fazer isso, que é uma coisa assim impossível de se fazer. E eu consigo minerar da minha casa? Como que funciona a mineração? Do computador da sua casa você não consegue. Você precisa aí de um hardware muito forte, eficiente, e assim, a energia também, acho que no Brasil não compensa você minerar. Porque você vai estar disputando com outras pessoas que também têm supercomputadores, entendeu? Então você precisa ter uma máquina super forte, potente, para conseguir encontrar esse código. Ela sendo uma moeda virtual, como que é comercializada, como que eu compro e como que eu armazeno um Bitcoin hoje? Hoje tem algumas maneiras de você adquirir o Bitcoin. Através de corretoras, através de sites que fazem a conversão do Bitcoin ou através de fintechs. Como hoje no Brasil tem algumas fintechs que fazem a venda do Bitcoin. Por exemplo, a Nubank, a PicPay, a própria XP Investimentos tem disponibilizado isso dentro da plataforma. E a partir de 2023, o Itaú também vai estar disponibilizando as negociações de Bitcoin dentro da plataforma do Itaú Internet Banking. E como faz para guardar? Existem também algumas maneiras. Uma é na própria corretora, só que é assim, uma maneira menos segura de você deixar. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa seu ativo dentro da corretora, quem tem a custódia dele é a corretora. E por ser um mercado novo, algumas corretoras não têm a competência, a capacidade de fazer a custódia desses ativos. Por exemplo, teve agora o recente caso da FTX, que é uma das maiores corretoras do mundo. Ela quebrou. Por que quebrou? Porque ela usou uma parte do volume que ela tinha de dinheiro para levantar a empresa de um dos sócios. E isso causou uma denúncia num artigo, e essa denúncia causou um efeito manada. Então, quem tinha dinheiro ali começou a tirar. Chegou uma hora que a corretora não tinha mais dinheiro para transferir de volta para os seus clientes. Isso causou a queda da corretora. E uma das corretoras aí, algumas corretoras mais seguras que eu conheço é a Binance, Coinbase, Crypto.com, e Mercado Bitcoin, que é a corretora brasileira. Só que assim, eu não aconselho você comprar Bitcoin e deixar em corretora. O que eu aconselho fazer para ter uma segurança média aí, é você usar carteiras digitais, carteiras online. O que são essas carteiras? Essas carteiras servem só para você armazenar moedas, não serve para você negociar.
Essas carteiras, elas vão gerar ali uma segurança, assim, que você vai ter uma senha, que você vai ter uma autenticação em 2 etapas. Por exemplo, para você entrar na sua carteira, vai chegar um código ou no seu e-mail ou um aplicativo que gera códigos. Aí você consegue entrar na sua conta. Por exemplo, se ele tiver a minha senha, ele não consegue logar na minha conta sem eu disponibilizar esse código de segurança para ele. E a forma mais segura hoje de você guardar essas criptomoedas é através de carteiras offline. Carteiras offline, o que seria? Nada mais é que como se fosse um HD externo ou um pendrive, onde você pluga no seu notebook, sua máquina, você faz ali o cadastro. Cada carteira offline vem junto um token, como se fosse aquele token que tinha no banco antigamente, que o pessoal colocava no chaveiro e tal. Aí também tem, além disso, o aplicativo de autenticação em 2 etapas, que pode ser o Google ou o Alt, pode ser também através do e-mail, que aí você coloca ali dentro dessa carteira offline, gera um código, como se fosse a chave pública de uma carteira normal. E você consegue transferir para dentro dessa carteira offline seus ativos. Pronto, transferiu, você pode desconectar do seu notebook, do seu computador, está ali dentro, está salvo ali. Ninguém consegue entrar lá dentro e hackear, porque tá fora da rede, entendeu? Então é bem seguro, só que tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, essas carteiras, todas elas têm chaves, têm senhas, têm chaves de segurança, e tem esse mecanismo de segurança para ser totalmente seguras. Então, assim, aconteceu um caso nos Estados Unidos que um americano, ele perdeu a senha, então ele não lembra a senha dele. E a carteira offline dele, ele dá 4 chances para ele entrar. Ele já errou 3. Se ele errar mais uma, ele nunca mais consegue entrar dentro da carteira dele, ele perde todo o dinheiro dele que ele tem ali dentro. E sabemos também do blockchain, que foi criado por 2 pessoas, né? Quem que seria eles? A tecnologia blockchain teve início lá em 1991. Só que até então, na época, não chamava blockchain. Não lembro o nome exato agora. Começou a ser chamado de blockchain a partir de 2008, quando o Satoshi Nakamoto lançou o white paper do Bitcoin. Então, lá em 91, dois ex-funcionários da Xerox, veja, 2 pessoas que trabalhavam em uma empresa que copiava as coisas, criaram uma tecnologia que é imutável, que você não consegue fazer cópias, não consegue editar, não consegue excluir, não consegue fazer nada dentro dela. Foi isso assim que começou. Nesse mercado aí de criptomoedas, às vezes a gente vê notícias lá, baleia. O que significa baleia nesse mercado? Baleias nada mais é que uma pessoa, um grupo de pessoas que tem um poder aquisitivo grande. Então, assim, eles entram comprando ou vendendo milhares, milhões de criptomoedas. E nisso eles conseguem ditar a tendência do mercado, fazendo ou o preço subir ou o preço cair. Sabemos também que a moeda Bitcoin é a principal moeda, a moeda mais forte hoje, né? Fala para nós, né, o preço que ela chegou a bater, né, e o preço atual dela hoje. Então, a alta histórica do Bitcoin foi $69 mil, algo aproximado aí, na época o dólar, algo aproximado em $360 mil. Hoje, ela está valendo $16 mil, algo entre 85 e 86 mil reais. E é importante dizer que o mercado cripto, como o mercado tradicional também, mas principalmente o cripto, que ele tem ali uma volatilidade bem alta, ele é feito de ciclos. Por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora, o ciclo dele é de baixa. Por exemplo, chegou a valer 69 e está valendo 16. E assim, por o Bitcoin ser a principal moeda, as outras moedas paralelas, as chamadas altcoins, acompanham ela, entendeu? Então, assim, o momento para entrar seria agora. Porque algumas pessoas cometem... É o principal erro de quem começa investindo em qualquer mercado, seja de criptomoedas ou tradicional. Compra na alta e vende na baixa. Compra quando sobe e vende quando cai. Isso gera aquele desespero, entendeu?
Depois do Bitcoin, qual que é a moeda mais conhecida também? Temos algumas moedas, temos a Ethereum, temos a Ripple, IOTA, LTC, mas a segunda, após o Bitcoin, é Ethereum. Por que ela é tão forte? Por causa da tecnologia dela. Por exemplo, como eu falei no início, cada bloco do Bitcoin leva 10 minutos para iniciar e fechar. O da Ethereum leva segundos. Então a tecnologia dela é bem mais avançada. Tanto é que algumas pessoas dizem que a tecnologia blockchain do Bitcoin é a 1.0 e da Ethereum é a 2.0. Sabemos também que existe um país que adquiriu a Bitcoin como a moeda de origem deles, né? O país é o El Salvador, né? Correto, é isso? Eu li essa semana, teve uma matéria dizendo que o governo de El Salvador vai comprar um Bitcoin por dia. Lá eles já aceitam o Bitcoin como moeda de troca local. Por exemplo, você vai no comércio e comprar alguma coisa, eles já aceitam a Bitcoin como forma de pagamento. E os bancos já aceitam a criptomoeda como um Bitcoin, como para comercializar também pelos bancos? Estão iniciando agora. Por exemplo, como eu falei, a Nubank você consegue já negociar o Bitcoin e Ethereum dentro do aplicativo. O PicPay você já consegue negociar o Bitcoin. E o ano que vem o Itaú, o maior banco do Brasil, também vai disponibilizar essa negociação do Bitcoin dentro do banco. Sabemos também que a Bitcoin é uma moeda bem forte, né? Logo abaixo é Ethereum. O Banco Central criou um protótipo, né? Da nossa moeda, mas o que você sabe, o que você entende para nos dizer aí? Eu li alguma coisa sobre, mas assim, pelo que eu entendi, eles vão digitalizar o real. Então, assim, esse protótipo foge um pouco da essência do que é a criptomoeda, que é ser descentralizado sem controle de um governo ou banco. Então, assim, eu entendo que nada mais que vai ser o real digital e que ele vai ter o valor do real. Por exemplo, se R$5 você compra $1, com R$5 digital você também vai comprar esse mesmo dólar. Ah, entendi. Sabemos, nós vemos em jornais, né? Em televisões, jornais, que existe alguns golpes, né? Com as moedas, algumas coisas assim, né? Entendeu? Perfeito. Golpe tem bastante, ainda mais no mercado cripto, porque ele não é, como posso dizer, ele não tem ali como posso dizer um exemplo, não é segurança, ele não tem não tem ali um órgão que faz o controle dele, entendeu? Então, assim, existem aí algumas empresas que surgem no mercado oferecendo algumas coisas mirabolantes, tipo 5% ao mês, 4% ao mês, e isso não existe, não tem, pode até ser que algum ativo de alguma criptomoeda possa valorizar num dia aí 5.000%, como já aconteceu. Só que assim, isso é alguma coisa especulatória, não tem como ter fundamento para você garantir para uma pessoa que vai ter uma valorização. Se você investir hoje R$100 em alguma criptomoeda, você vai conseguir aquilo 5% por mês durante 12 meses. Então, assim, não existe almoço grátis, entendeu? Então, tem que ficar meio esperto com algumas coisas que a gente ouve por aí, porque golpe tem para todo lado. É isso aí. Boa noite a todos. Todo mundo aqui tem falado bastante de mim, né? Da professora Patrícia. Então, a professora Patrícia sou eu. Muito prazer a todos que não me conhecem. Eu queria parabenizar esse grupo. Eu até entrei aqui. Não estava dentro do nosso planejado, mas eu entrei aqui. Não estava no script, né? Não estava no script. Muito bem, Marcelo. Mas eu quis entrar justamente para parabenizá-los, principalmente você, Sidney, pela coragem. Porque todos os grupos trouxeram especialistas, todos os grupos trouxeram pessoas que já estão ativos aí nessa área, né, do mercado financeiro e que tem muito conhecimento sobre. E esse grupo, ele
engajado aí na criptomoeda. Aceitando o desafio da louca da professora, né? Aceitaram e vieram falar e trouxeram o Sidney, que para mim aqui eu estava assistindo ali no cantinho, foi assim um achado. Então eu queria te agradecer a todos do grupo, porque foi muito importante essa participação solo de vocês, né? Vocês não tiveram uma ajuda específica de algum especialista. O especialista está aqui na minha frente, que é o aluno, né? É o aluno, nosso aluno aqui da Fazar. Então, parabéns pela coragem, parabéns pelo grupo. E eu queria convidá-los também a participar aqui com a gente, que a semana que vem nós vamos fazer um podcast. E esse podcast vai ser voltado para a finalização do nosso podcast. Então, eu vou estar aqui também no podcast e com mais um integrante de cada grupo. Então, cada grupo ali vai trazer o seu integrante e é importante a gente destacar o porquê desse podcast, né? Então, por que nós fizemos este trabalho, qual foi o intuito dele, qual foi o objetivo, será que esse objetivo foi alcançado ou não para os grupos, para mim, né, como professora, para a entidade, como a instituição, como a Fazar. Então, eu queria convidá-los a estar aqui, né? Vai ser dia 1º/12, às 19h30, neste mesmo canal aqui da Rádio Esperança. E gostaria que todos estivessem presentes, até mesmo para a gente bater um papo sobre como foi o desenvolvimento do nosso podcast e como está sendo, né? Como foi até agora, se a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Parabéns, Sidney, você falou muito bem, arrasou. Obrigado. Arrasou. Estará nas próximas, se Deus quiser, porque esse projeto vai continuar. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Podem fazer os agradecimentos finais, que agora é com vocês. Nós gostaríamos de agradecer a professora Patrícia pela oportunidade e a Rádio Esperança FM por nos ceder o espaço, né? Como a professora disse, isso é algo novo, mas é algo que vem para agregar, nos ajudar, são conhecimentos, né? Então, nós gostaríamos de deixar o agradecimento a eles e gostaríamos de dizer que muito obrigado por tudo, né? Por nos incentivar, por nos motivar a fazer, por estar aqui com a gente no podcast. Então é isso, muito obrigado a todos e... Finish. Tchau, tchau. Né, agradece. Até mais, gente. Até semana que vem. Até mais. A professora...